à reforma tributária do governo do Estado. Esse tema que vem aí num debate muito acirrado, né, há algum tempo, que fez com que o governo recuasse um pouco, né, sobre em relação a esse projeto que está em andamento, a reforma tributária. Mas nós estamos em contato com a Simone Leite, que pode nos passar o porquê desse posicionamento contrário da Federação em relação à reforma tributária do governo do Estado. Bom dia, Simone. Um abraço, um bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação a gente poder estar conversando. Pena que é sobre esse tema, né? Eu gostaria muito de poder estar aqui falando sobre um ambiente competitivo, novos investimentos, cadeias produtivas, mas o que nos traz, né, no final do ano é fazer um grande apelo aí a todas as lideranças empresariais, especialmente a todos os gaúchos, porque neste momento nós estamos na iminência de ter aumento de tributos no estado do Rio Grande do Sul. Vejam que nós vivemos um ano completamente atípico, um ano de pandemia, onde todos, né, tiveram que fazer um grande esforço para conseguir manter a sua renda, para conseguir com dignidade sustentar as suas famílias. E o que nós precisamos nesse momento é um braço estendido e não um fardo maior sobre as nossas costas para que todos tenham que carregar. Gostaria de, agradecendo, né, essa oportunidade, dizer para vocês que a Federação ela está muito vigilante e tem sido muito combativa com relação a esse tema, porque nós não acreditamos que aumento de tributos possa trazer uma vida melhor para os gaúchos, possa trazer mais emprego, mais renda e competitividade para quem produz no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos as alíquotas majoradas, né, uma elevação que houve nas alíquotas de ICMS, para que todos os ouvintes possam entender. Desde 2018, os gaúchos estão pagando 5 pontos percentuais, 5% a mais na sua conta de luz, no combustível, na conta de telefonia, de internet. E também estão pagando 1 ponto percentual a mais em todas as compras, tudo o que é comprado no Rio Grande do Sul, porque a carga tributária, porque os tributos foram elevados. E a legislação vigente hoje, ela prevê que esta majoração volte aos patamares anteriores a partir de janeiro de 2021. Mas o que o governador Eduardo Leite está propondo é que nós sigamos com estas alíquotas majoradas para os próximos 4 anos. Importante que se diga que a Federação ela foi muito parceira do governo. Ali em 2018, quando o governador Sartori, né, deixou o governo, e eu acredito muito que ele tenha perdido as eleições, não tenha sido reeleito, porque ele falou a verdade. Porque ele disse que não teria como reduzir esses tributos, né, nos próximos 4 anos. E o governador Eduardo Leite, ele venceu a eleição dizendo que bastariam 2 anos de alíquotas majoradas, porque ele organizaria o fluxo de caixa e teria, então, a possibilidade de fazer essa redução. Pois bem, os 2 anos estão findando agora, no dia 31 de dezembro, e o que nós esperamos é que o governador Eduardo Leite cumpra com aquilo que foi combinado, aquele que foi o compromisso dele na campanha. Porque senão a gente percebe que os políticos eles se elegem falando, né, aquilo que os gaúchos querem ouvir, mas que na prática não se resulta em resultados concretos para todos nós. Pois bem, resumindo, nós estamos trabalhando muito junto ao nosso parlamento, porque está tramitando o projeto 246, um projeto de lei que prevê aumento de tributos para o ano de 2021, 22, 23 e 24 no Rio Grande do Sul. Os nossos deputados, eles estão sensíveis, porque nós percebemos, né, que já houve esta tentativa de aumentar impostos desde setembro desse ano, e o governo foi derrotado.
porque o parlamento ele entendeu que é um momento atípico e que nós não podemos ter aumento de tributos enquanto milhares de gaúchos perderam o emprego, milhares de empresas fecharam as portas de forma definitiva. Nós precisamos, nesse momento, ter serenidade e ter esperança, expectativa, né, de que nós possamos manter as nossas atividades produtivas no Rio Grande do Sul com o apoio do governo e não recebendo, como eu disse, um fardo maior para que tenhamos que carregar. E ainda gostaria de finalizar esse primeiro momento dizendo que, além de nós gaúchos termos que pagar ainda mais pela gasolina, pela energia elétrica, pela internet, as empresas do Simples, se o projeto for aprovado, terão uma tributação ainda maior. Porque hoje as empresas do Simples, até 360 mil, elas têm isenção de ICMS. O governo está propondo retirar esta isenção e ainda aumentar as alíquotas das empresas que estão no Simples. Isto não é possível num momento de retração econômica, num momento completamente atípico, né, em todas as atividades no Rio Grande do Sul. Simone, essas alterações, resumindo em miúdos para a comunidade entender, o que realmente vai alterar que vai prejudicar, digamos, essa reforma tributária, a comunidade em si? O aumento do preço do combustível, o aumento do preço da energia elétrica, o aumento do calçado, da roupa que se veste, tudo o que se consome, se compra no Rio Grande do Sul terá aumento de impostos. Então vai custar mais caro viver no Rio Grande do Sul. O custo de vida dos gaúchos será elevado. E aí a gente está falando que nós precisamos, né, ter um ciclo virtuoso na economia. Mais dinheiro no bolso do cidadão, porque com esse dinheiro ele consegue comprar na loja, a loja vai comprar da indústria, e aí a gente tem esse ciclo virtuoso, mais dinheiro circulando, né, e mais atividades produtivas acontecendo. Se a gente tem menos dinheiro circulando e concentra esse dinheiro na mão do governo, a gente percebe que o ciclo ele fica vicioso, né? Onde poucas pessoas têm condição de manter as suas atividades produtivas e menos pessoas ainda serão empregadas, terão renda para sustentar as suas famílias. E aí a gente percebe, né? Tem uma máxima, que a máquina pública, o custo da máquina pública do governo, ele tem que caber no bolso do cidadão, que são os contribuintes. Então, se a gente já vive um momento atípico, não é agora que nós vamos propor aumento de tributos para todos os gaúchos ter que pagar. Porque quando a gente olha para o estado vizinho, Santa Catarina, a gente percebe que lá há um ambiente amigável para o empreendedorismo, para a geração de riqueza. Lá, o governo ele consegue arrecadar mais. Por quê? Porque mais empresas estão se estabelecendo lá, mais investimentos acontecem, tanto por parte do poder público, quanto por parte da iniciativa privada. E a gente falando daí, né, bem especificamente com relação à micro e pequena empresa, o que acontece primeiro é que se as empresas, né, elas sendo pequenas, micro, elas têm muitas atividades para fazer. Então, elas precisam ter dinheiro para pagar a folha de pagamento, elas precisam ter dinheiro para pagar a luz, elas precisam ter dinheiro para pagar os seus fornecedores. E o que sobra, né, é o que faz com que as empresas consigam ainda pagar os tributos. Se a empresa não consegue pagar tributos, ela fica inadimplente. E aí ela sofre várias penalidades e consequências. O que na prática tem acontecido? As empresas, elas acabam não se formalizando. É por isso que a gente vê crescendo a informalidade no setor produtivo. Pessoas, né, homens, mulheres, decidem montar uma empresa, mas acabam não formalizando esta atividade justamente pelo custo que existe por trás de se tornar formal. É por isso que a informalidade ela aumenta, e com a informalidade aumentando, menos dinheiro, né, entra de forma lícita nos cofres públicos. Então, são várias consequências que nós temos quando se tem aumento de tributos proposto pelo governo.
Simone, o que o governo justifica para colocar esse plano em ação aí, se passar, digamos, no Congresso? O governo justifica que não pode diminuir as receitas do Estado. Né? Então, ele diz que hoje tem um déficit muito grande e que, para isso, ele precisa cobrar mais do cidadão. Só que nós não entendemos que esta seja, né, seja uma política adequada, porque isso é o que os políticos sempre fazem. Eles querem aumentar tributos para manter uma classe de privilegiados. Eu tenho um grande respeito por todos os servidores públicos, acho que eles são extremamente necessários. Agora, quando a gente percebe que o judiciário, o próprio legislativo, e nós temos, né, muitos servidores públicos do executivo que ganham muito dinheiro em detrimento de uma classe produtiva, de um trabalhador da iniciativa privada, esta conta é que não para em pé. Se nós formos olhar o ano de 2020, né, quem foram os menos prejudicados com tudo o que aconteceu? Os servidores públicos que tiveram a sua renda garantida. Nós, da iniciativa privada, tivemos que fazer redução, muitos trabalhadores perderam o emprego, outros tiveram que fazer acordo, né, e abrir mão de salário para poder manter o seu emprego. E o que a gente percebe quando vem do setor público? Né? Todos os trabalhadores, ou na maioria, e a gente sempre, né, diz que são guerreiros, os servidores da Brigada Militar, policiais, professores, enfim, mas aqueles que estão em serviços burocráticos, servidores públicos, o próprio judiciário, ficou em casa fazendo home office. Né? E aí a gente percebe que é para isso que o governo tem que arrecadar mais, para poder dar guarida e suportar todas essas despesas. Só que, quando chega um boleto para nós pagar na conta de luz, por exemplo, se eu não tenho dinheiro, eu não tenho para quem pedir. Eu não tenho como chegar lá para o meu patrão e dizer, olha, eu preciso de mais dinheiro porque o governo aumentou a minha conta de luz. Esta conta é que não fecha. E para o governo é muito simplista, olha, a conta não fechou, vamos cobrar mais da população. Simone, eu acredito que vocês já tenham feito várias, digamos, momentos com deputados, com a comunidade, com outras instituições. O que vocês, Federação, sugerem para o governo que modifique? Claro que deve ter nesse projeto pontos positivos e negativos, né? Acredito que vocês estão pedindo a remodelação desse projeto. O que vocês sugeriram para o governo? Não, nesse caso, nós estamos pedindo que os deputados rejeitem este projeto, porque os pontos positivos, eles são muito pequenos. É a mesma coisa que dizer o seguinte, olha, eu te dou, né, moedas num carrinho de mão, mas eu retiro numa caçamba de caminhão. É exatamente a proporção do projeto. Os pontos positivos, eles são muito pequenos em detrimento aos pontos negativos. Então, nós estamos pedindo a rejeição deste projeto. É importante que se diga que nós não estamos pregando o caos. Nós, né, estamos entendendo que o governo do estado recebeu 2,2 bilhões do governo federal nas ajudas, né, que o governo deu aos estados. O governo do estado está tendo um incremento de receita a mais do que no ano passado. Mesmo em tempo de pandemia, desde agosto, setembro, especialmente outubro, nós tivemos um aumento na arrecadação de tributos, 700 milhões superior ao ano passado. Isso significa mais dinheiro nos cofres públicos. Nós estamos na iminência de fazer a privatização de empresas estatais. A CE será vendida, outras empresas estatais serão vendidas. E também nós estamos às vésperas de termos concessões públicas no estado do Rio Grande do Sul. Tudo isso é dinheiro novo que vai entrar nos cofres públicos. Então, não há necessidade de termos aumento de tributos no Rio Grande do Sul, porque nós temos, né, a partir de políticas públicas, e é importante que se diga, do governador Eduardo Leite, o incremento de novas receitas. Não há necessidade de aumentar o preço da energia elétrica. Não há necessidade de aumentar o preço dos combustíveis, que impacta em todos os setores e para todos os gaúchos. Basta seguir estas políticas, como, por exemplo, a PEC do teto dos gastos, criar um limite de gastos para o executivo.
esse é um projeto que está tramitando na Assembleia Legislativa e que ele precisa ser aprovado para que o governo não gaste mais do que o suportável. Também tem um projeto que é a PEC do duodécimo, ou seja, nós vamos encaminhar os recursos para o judiciário, para o legislativo, a partir de dados reais e não de uma estimativa. Então, o governo estima um orçamento e, com base nisso, é que vai o dinheiro para o judiciário e para o legislativo. E aí, sempre quem fica para trás é o próprio executivo com os seus salários parcelados. Tá? Nós temos também que rever a própria questão da aposentadoria dos militares, porque ela não entrou, né, na negociação que foi feita no ano passado, quando se teve aprovado o projeto de previdência dos servidores públicos. Então, são vários pontos, várias iniciativas que têm que ser levadas à frente para que nós não tenhamos que pesar sobre o bolso dos gaúchos. Com certeza. Simone, com esses debates, com essas lives que você está tendo aí com essas instituições, com deputados, enfim, você está percebendo que está acontecendo um resultado? Está sendo positivo esse debate? O que nós percebemos? Nós estamos fazendo, né, a nossa conta aqui, já identificamos vários deputados, né, mais de 28. Hoje o governo precisa de 28 votos para aprovar esse projeto. Nós já identificamos mais de 28 votos contrários ao projeto. Mas o que nós precisamos? Que a sociedade gaúcha, ela arregace as mangas e faça esse apelo aos deputados. Mostre para os deputados o prejuízo de aumentar imposto num momento tão delicado para a economia e para a vida de todos. Porque o contrário está acontecendo. Por exemplo, os prefeitos eleitos agora, eles estão, alguns, é importante que se diga alguns, não todos, né? Até uma minoria, dá para se dizer, estão fazendo, então, esse apelo aos deputados para que aprovem esse projeto, porque com base nisso vai ter uma arrecadação maior para os municípios. Só que aí, quando a gente fala em arrecadação maior, o gestor público ele tem que se dar conta de que este é um dinheiro que sai de um lado do bolso e vai para o outro lado. Não é dinheiro novo que circula. A competitividade do estado do Rio Grande do Sul ela é muito baixa. Quando a gente começa a olhar Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, outros estados eles são mais competitivos, ou seja, o custo para se empreender, para se abrir uma empresa, para se manter um negócio é muito mais baixo. E o que nós estamos tendo diariamente no Rio Grande do Sul? A migração de empresas para outros estados. Então, nós temos todos os dias empresas que fecham as portas porque estão falindo, porque tiveram dificuldade financeira, e nós também temos, né, empresas que estão bem estruturadas, mas que optam sair do seu município, sair de um município do Rio Grande do Sul para empreender, para gerar riqueza em outro município de outro estado. Então, esse é um prejuízo real, porque essas empresas elas vão embora ou elas mesmo deixam de vir, né, de outros estados para cá, e com isso a gente perde na abertura de postos de trabalho. Porque um estado ele não vive apenas da riqueza que se gera para os cofres públicos. O estado ele precisa ser sustentável no sentido de que a sua população ela tem que ter emprego, ela tem que ter renda para poder viver com dignidade. E a gente sabe, né, tem uma máxima que o desenvolvimento econômico ele precede o desenvolvimento social. Nenhuma comunidade, nenhum país no mundo consegue ter segurança, educação, saúde pública se não tiver a geração de riqueza. E da onde vem essa riqueza? Do trabalho e do empreendedorismo. Se nós estivermos afugentando as empresas, se nós estivermos fechando postos de trabalho, nós não vamos ter essa riqueza no nosso estado. Com certeza. Simone, o assunto é interessante. A gente ficaria aqui o dia inteiro e muito tempo debatendo, porque ia surgir várias, digamos, sugestões, ideias e a gente poderia debater aqui o dia inteiro. Mas a gente agradece a tua participação aqui na programação da Rádio Tupã, no programa Variedades Tupã, a comunidade ouvindo as suas colocações e também ficando
sabendo das condições do governo em implantar esses impostos, enfim, acredito que não é o momento, mas passamos o microfone à sua disposição para algo mais que você queira salientar ou sua despedida momentânea, que com certeza a gente vai vir falar sobre esse tema aí novamente aqui na programação da Rádio Tupã. Simone. Eu que agradeço essa oportunidade, eu acho importantíssimo a gente poder esclarecer a opinião pública, o cidadão, né? Aquele cidadão que vai na padaria e que tem hoje o arroz mais caro, que tem o pão que custa mais caro. A gente percebe, né, que nós vamos ter hoje uma quebra de safra em função da seca que já está se vislumbrando aqui no Rio Grande do Sul. Então, o agronegócio, que é o carro-chefe da nossa economia, ele vai ter dificuldades, então nós vamos ter menos dinheiro novamente circulando no nosso estado em função dessa quebra de safra. E isso tudo, né, faz com que nós fiquemos vigilantes. A gente precisa ter o apoio do governo, né, para poder seguir as nossas atividades e a vida aqui de todos os gaúchos. A gente tem muito orgulho de ser gaúcho, nós não queremos ir embora daqui, nós não queremos, né, passar por todas essas dificuldades. É por isso que o poder público e a iniciativa privada, a sociedade, precisam andar lado a lado, construindo políticas públicas que visem, né, o futuro e o desenvolvimento da nossa terra. Queria ainda pedir, né, chamar a todos que nas redes sociais, que possam emitir opinião sobre isso, porque hoje os nossos deputados, né, eles são os representantes da sociedade gaúcha. Então, os deputados precisam saber exatamente qual é o posicionamento desta sociedade, dos seus eleitores. Então, eu faço esse pedido, né, que cada um, da sua forma, possa contribuir, mandando uma mensagem para o seu deputado, usando as redes sociais para se manifestar contrário a essa possibilidade de aumento de tributos no estado do Rio Grande do Sul. Tenho certeza que a união faz a força e nós precisamos ter mais dignidade, mais condição para ter uma vida, né, tranquila aqui com a nossa família. Muito obrigado e um bom dia a todos. Nós agradecemos. Antes de tu se desconectar, Simone, os nossos ouvintes que estão atentos à programação, mandando um abraço para você e agradecendo pelo esclarecimento aí dessa situação que você nos passou aí para a nossa comunidade. Muito obrigada, eu que agradeço, está sempre à disposição. E a gente está muito combativo, né? Muito vigilante, estamos aí todos os dias em contato com os deputados, fazendo exatamente o que está ao nosso alcance. Agora, eu acredito que cada um, né, pode contribuir da sua forma, mobilizando também a sua comunidade com relação a esse tema. Tá certo. E obrigado pela participação na programação mais uma vez e desejamos um belíssimo final de ano, diferenciado, né, por causa da pandemia, mas um abraço para vocês e obrigado pela participação na programação. Muito obrigada, um abraço. Falamos então com a Simone Leite, presidente da Federação, que trouxe aí o posicionamento